Vamos falar sobre normas constitucionais de eficácia contida. Esse é o tema da nossa aula de hoje, dentro da disciplina de Direito Constitucional, no capítulo sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Primeiro, vamos entender o que é uma norma de eficácia contida. Essa norma já está apta a produzir seus efeitos desde a entrada em vigor da Constituição. Ou seja, ela não precisa de uma lei posterior para começar a funcionar. Agora, repara onde está a diferença dela em relação à eficácia plena. A norma de eficácia contida nasce com eficácia ampla, mas o seu alcance pode ser posteriormente restringido. Por isso, a aplicabilidade dela é direta, imediata e possivelmente não integral. Ou, resumindo de um jeito mais simples, contida significa que já vale, mas pode ser restringida. Agora vamos entender um ponto fundamental: a norma de eficácia contida é auto-aplicável. Eficácia plena x eficácia contida. Aspecto: eficácia plena, eficácia contida. Aplicação direta e imediata, sim, sim. Efeitos: integrais e não restringíveis, podem sofrer restrição, restringíveis. Então, isso quer dizer que a existência de uma futura lei não impede a aplicação imediata da norma de eficácia contida. Essa lei pode aparecer depois para reduzir o alcance de um direito que, até então, podia ser exercido de forma mais ampla. Vamos agora ao exemplo clássico, a liberdade profissional. O exemplo mais importante está no artigo 5º, inciso 13, da Constituição Federal. O texto diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Observe a lógica com calma. No primeiro momento, antes de qualquer restrição, a Constituição já garante: é livre o exercício. Isso quer dizer que essa liberdade pode ser exercida imediatamente. Não precisamos esperar uma lei para que exista a liberdade profissional. No segundo momento, entra a possibilidade de restrição. A própria Constituição acrescenta: atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Isso quer dizer que a lei pode estabelecer requisitos para determinadas profissões. Então guarde bem essa ideia: a lei não cria o direito. A lei pode restringir o exercício dele. Essa diferença é essencial para entender a eficácia contida. Agora vem uma pergunta importante: e se a lei restritiva não existir? Aqui está uma excelente pegadinha de prova. Imagine que a Constituição estabeleça um direito e permita que uma lei restrinja o exercício dele. Mas essa lei ainda não foi editada. O direito fica sem aplicação? Não. De forma alguma. Como a norma de eficácia contida tem aplicabilidade imediata, ela produz seus efeitos desde logo, e da maneira mais ampla possível, enquanto não surgir validamente a restrição. Raciocínio passo a passo da eficácia contida. A Constituição entra em vigor. A norma já produz efeitos. O direito é inicialmente exercido de forma ampla. Surge uma hipótese constitucionalmente admitida de restrição. O alcance do direito é reduzido. Por isso, não confunda eficácia contida com eficácia limitada. Agora vamos entender quem pode realizar essa restrição. Embora a lei seja o exemplo mais conhecido, o material destaca que a restrição das normas de eficácia contida não decorre necessariamente só de lei. Ela também pode decorrer de outra norma constitucional, de conceitos jurídicos indeterminados, ou de situações previstas constitucionalmente que justifiquem a contenção do direito. Um exemplo importante envolve o estado de sítio. Em situações constitucionalmente previstas, determinados direitos fundamentais podem sofrer restrições. Então fica registrado: eficácia contida não significa restrição somente por lei. A lei é apenas uma das formas possíveis de contenção. Eficácia contida x eficácia limitada. Aspecto: eficácia contida, eficácia limitada. Lógica da norma: você já pode exercer o direito, mas ele poderá ser restringido. A Constituição estabeleceu a norma, mas será necessária complementação para que ela alcance plenamente os efeitos pretendidos. Função da lei posterior: restringir o exercício do direito, completar ou concretizar a eficácia. E aqui vai um alerta importante: não caia nessa associação de que existe referência a uma lei futura, logo a eficácia é limitada. Isso está errado. A simples existência da expressão nos termos da lei, na forma da lei ou equivalente não permite concluir automaticamente que a norma seja de eficácia limitada. É necessário descobrir qual é a função dessa lei. Pergunte a si mesmo: a lei é necessária para permitir o exercício do direito? Se for isso, pode indicar eficácia limitada. Ou o direito já pode ser exercido e a lei vai servir apenas para restringi-lo. Se for esse o caso, estamos falando de eficácia contida. Erros clássicos sobre eficácia contida. Erro 1. Normas de eficácia contida dependem de regulamentação para produzir efeitos. Errado. Elas têm aplicação direta e imediata. Erro 2. Enquanto não for editada a lei restritiva, a norma de eficácia contida não poderá ser aplicada. Errado. Enquanto não houver restrição válida, a norma produz seus efeitos de maneira ampla. Erro 3. Toda norma constitucional que menciona a lei regulamentadora possui eficácia limitada. Errado.
A lei pode ter função restritiva, característica das normas de eficácia contida. Correto. Normas de eficácia plena e contida possuem aplicabilidade imediata. Certo. A diferença está na possibilidade de restrição posterior, existente na eficácia contida. Resumo. Características da eficácia contida. Já vale, mas pode ser restringida. Aplicabilidade direta. Aplicabilidade imediata. Aplicabilidade possivelmente não integral. Autoaplicável. O exemplo clássico é o artigo 5º, inciso 13. O exercício profissional é livre, mas devem ser observadas as qualificações que a lei estabelecer. Eficácia plena x contida x limitada. Tipo, característica. Eficácia plena, nasce completa e não admite contenção posterior do seu alcance. Eficácia contida, nasce produzindo seus efeitos, mas admite restrição. Eficácia limitada, precisa de complementação para produzir plenamente os efeitos pretendidos. Agora vamos falar de um complemento importante para provas da SEBRASP. A principal estratégia da banca é trocar a função desempenhada pela legislação posterior. Exemplos de questões SEBRASP sobre eficácia contida. A norma constitucional de eficácia contida somente adquire aplicabilidade após a edição da legislação regulamentadora. Errado. A legislação posterior não é condição para que a norma comece a produzir efeitos. As normas constitucionais de eficácia contida possuem aplicabilidade direta e imediata, embora possam ter seu alcance restringido. Certo. As normas de eficácia plena e as de eficácia contida distinguem-se porque somente as primeiras possuem aplicabilidade imediata. Errado. As duas possuem aplicabilidade imediata. A diferença central que você precisa lembrar é essa: a eficácia plena não é restringível, e a eficácia contida é restringível. Esse é o núcleo que você precisa ter na cabeça quando a SEBRASP misturar essas duas classificações. No próximo encontro, vamos estudar as normas constitucionais de eficácia limitada.